Vamos continuar falando de saúde agora. A Maria Esther já está com a gente aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Já almoçou? Já almoçou? Já comeu o feijãozinho com arroz, né, Maria Esther? É bom, né? Muito obrigado ainda não almoçou, né? pela sua companhia. Ainda não, Maria Esther. Mas vamos falar agora de sinusite. Sinusite é rinite, viu, gente? Hoje, então, mais uma entrevista aí das nossas ites, as doenças de inverno. Já falamos de otite, amidalite, bronquite e hoje tem duas, gente, de uma vez só, rinite e sinusite. Por quê? Porque é comum as pessoas, inclusive, confundirem as duas, né? Esses dois problemas aí, essas duas doenças de inverno. Eu tô aqui com o otorrinolaringologista, o Dr. Guilherme Guerra. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. Obrigado, é um prazer estar aqui. Doutor, por que as pessoas confundem essas duas doenças? Dá para dizer que pelos sintomas delas mesmo? É que alguns sintomas se interpõem, né? Então, alguns sintomas da sinusite e da rinite são... A pessoa pode apresentar os dois ao mesmo tempo. Então, às vezes, existe uma confusão. Vamos começar definindo o que é uma coisa e o que é a outra, né? Tá. A rinite ela é uma inflamação da mucosa de revestimento da cavidade nasal, né? Normalmente de origem alérgica. Já a sinusite é uma infecção, tem inflamação também, mas existe uma infecção, ou seja, a presença de um vírus ou uma bactéria. E aí ela vai acometer os seios da face, que são cavidades preenchidas por ar nos ossos da face. Nessa área aqui, né? Nós temos 4 seios da face em cada lado. Então, quais são os sintomas da rinite? Normalmente a coceira no nariz, pode ter nos olhos e na garganta também, a obstrução nasal, a coriza e os espirros. A sinusite pode também ter obstrução nasal e pode também ter secreção nasal, só que normalmente não é uma coriza clara, é uma secreção mais amarelada ou esverdeada, mais espessa, né? E existe o sintoma também da dor de cabeça, que pode existir ou não, sintomas de mau cheiro ao respirar, pode ter tosse também, pode dar um pouco de febre, mal-estar, né? Que esses sintomas não estão presentes na rinite, só na sinusite. A rinite é muito mais comum, né? A gente até estava conversando um pouquinho aqui antes e é difícil, às vezes, quem fale, não, nunca tive rinite, nunca sofri com isso. Por que ela é tão comum assim? É muito comum, né? Ela tem estudos que mostram até 40% de prevalência na população, né? E o inverno, ele aumenta essa incidência justamente pelo frio ser um irritante da mucosa nasal. Então, os pacientes que são alérgicos, têm essa predisposição genética, o frio vai atuar ali como um irritante extra e provocando sintomas, desencadeando sintomas. Já a sinusite, a gente vê que ela é mais difícil, né, acometer as pessoas, não é todo mundo que fala, não, estou com sinusite, enfim. Mas a gente sabe que quem sofre com isso realmente sofre, né, doutor? Porque é uma dor aguda, enfim, que atrapalha e deixa a pessoa até incapacitada, às vezes, para, né, fazer algumas atividades, enfim, algumas tarefas. Sim, os sintomas da sinusite podem ser incapacitantes. E qual que é a principal causa de uma sinusite, né? É um resfriado ou uma gripe mal curados, né? Aquele resfriado, aquele quadro de resfriado que se prolonga mais de 7 dias, mais de uma semana e ainda persiste aquela secreção, começa a ter uma pressão na face, uma dor de cabeça, né? Isso pode estar se encaminhando para uma sinusite. E se não tratar essa sinusite, doutor? As sinusites, elas podem se resolver espontaneamente, né? Dura algumas semanas e regridem espontaneamente, ou o problema maior é quando elas cronificam, né? Se um quadro de sinusite não é bem tratado e passa de 3 meses de duração, já existem alterações irreversíveis na mucosa do revestimento do nariz e dos seios da face, podendo se tornar uma sinusite crônica. E qual que é o tratamento, tanto para um como para outro? Bom, o tratamento da rinite envolve os cuidados ambientais, então o paciente que é alérgico ele tem que evitar vamos dizer, ambientes fechados, com carpetes, cortina, poeira. Então, sempre lavar a roupa de cama. Uma dica importante é a roupa de cama tem que ser lavada em temperaturas acima de 55 graus, porque isso é o que vai matar os ácaros, que são aqueles micro-organismos microscópicos que estão na poeira e são um dos principais causadores da rinite. A fumaça do cigarro também cigarro também, péssima, rinite, né? Animais de estimação, tentar minimizar o contato, pelo menos não entrar no quarto, né, do paciente alérgico. Então, esse é o tratamento preventivo de cuidados ambientais, mas às vezes não é suficiente. Então, às vezes precisam ser usados alguns medicamentos, sejam antialérgicos,
antialérgicos, sejam medicamentos de uso tópico nasal. Aquele soro fisiológico você recomenda O soro também? fisiológico é uma excelente prevenção, né? Tanto da rinite quanto da sinusite. É uma coisa que todo mundo pode fazer, né? O soro fisiológico aplicado nas narinas, né? Ele é um excelente meio de prevenção, né? E de controle também da rinite também. no longo prazo. Tanto para um como para outro, dá para dizer então, doutor, Sim. que é aquela questão de deixar os ambientes, enfim, abertos, circulando, evitar esses ambientes fechados, Sim. assim como em todas as outras ites que a gente tem falado durante essa semana. Verdade. E num caso de um resfriado que está se prolongando, né, a lavagem com soro ela vai ajudar na remoção daquele muco, daquela secreção, que quando ela fica parada, acumulada nos seios da face, ela pode facilitar o desenvolvimento de uma sinusite. Então, a limpeza com soro fisiológico é uma coisa que não há contraindicação e todo mundo pode fazer. Doutor Guilherme Guerra, otorrinolaringologista, falando com a gente aí sobre rinite e sinusite. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, um doutor. prazer.